A paz do Senhor, povo de Deus, se prepare, Deus tem uma palavra para você. Salmo de número 127, versículo 1 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Prestou atenção nessa palavra? Olha que palavra linda, palavra abençoada e palavra abençoadora para o nosso coração. O texto começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeiro princípio que eu aprendo aqui nesse primeiro versículo, nessa palavra, é que vem de Deus não só o recurso, mas também a bênção para concluir todo tipo de edificação, todo tipo de projeto que nós fazemos aqui nesta terra. Todo tipo de trabalho. Deus não apenas dá o recurso, mas Ele também nos dá a saúde e as condições para edificar, para construir, para fazer, para realizar todo tipo de trabalho na face desta terra. A segunda parte desse versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a primeira parte nos mostra que vem do Senhor o recurso e a condição para executar todo tipo de trabalho, todo tipo de projeto na face desta terra. E a segunda parte desse primeiro versículo diz que vem do Senhor a segurança. É o Senhor que garante um bom sono, é o Senhor que garante uma boa noite, é o Senhor que garante que você vai acordar no outro dia. Às vezes vivemos a nossa vida aqui nessa terra como se tivéssemos o poder sobre o dia de amanhã. E o amanhã não nos pertence, não existe amanhã para nós. Nós vivemos o hoje. Amanhã não existe, porque quando chega o amanhã, já não é mais amanhã, é hoje. Então nós vivemos um dia de cada vez. E se chegarmos a viver o amanhã, se chegarmos lá, é porque o Senhor nos garantiu. O salmista disse que deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então é muito importante que nós venhamos reconhecer a grandeza do nosso Deus, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, de que estamos protegidos graças ao nosso Deus. É Ele que nos garante um bom sono, é Ele que nos garante que vamos acordar no outro dia, é Ele que garante proteção para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família. Muitos saem de casa e não voltam para casa. Se nós saímos de casa, pegamos o nosso veículo ou a nossa condução e voltamos para casa sãos e salvos, é porque o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, nos garantiu a proteção. Então não adianta cercar a casa com toda a segurança se Deus não estiver nela. Não adianta guardar a sua família com toda a segurança se Deus não guardar essa família, se a mão do poderoso não estiver sobre ela. Queridos e queridas, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra e é Deus que nos protege, louvado seja o nome do Senhor. É Deus que nos garante todas as bênçãos que nos cercam, sejam elas materiais, sejam elas físicas ou espirituais. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É inútil a pessoa se esforçar sem Deus, trabalhar sem Deus, pagar segurança sem Deus, cercar a casa sem Deus. É inútil a pessoa buscar tudo aqui nessa terra e não buscar a presença de Deus. Então o que Deus está falando aqui na sua palavra é que nós dependemos dele. Mas é errado ter uma casa segura? Não, não é errado. É errado ter um carro bom, seguro? Também não é errado. O que nós estamos falando aqui, através da palavra do Senhor,
é que é inútil fazer isso tudo, todo esse esforço, se Deus não estiver no controle da situação, se Deus não estiver abençoando, se Deus não estiver no meio da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então traga Deus para o seu trabalho, traga Deus para o seu casamento, para o meio da sua família, para dentro da sua casa. Quantos buscam Deus na igreja, mas dentro de casa ignoram a presença do Senhor? Fazem coisas que não deveriam fazer, assistem coisas, ouvem coisas que não deveriam ouvir. E Deus fica onde nessa situação? Meu querido e minha querida, o nosso Deus, ele é onipresente, ele quer ser bem-vindo dentro da nossa casa também, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, que o nosso Deus seja bem-vindo. E o versículo de número 2 vai dizer que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. E o Senhor, interessante essa palavra, preste atenção, pois assim dá a Ele, aos seus amados, o sono. Então tem pessoas que não têm tempo, dizem que não têm tempo para buscar a presença do Senhor ou para meditar, nem que seja 1 ou 2 versículos da palavra do nosso Deus, ou até mesmo tirar um período de oração. Existem pessoas que trabalham de dia e de noite o tempo todo e quando não estão trabalhando, estão descansando, dormindo, assistindo TV ou mexendo no celular ou na internet, algo desse tipo, e dizem que não tem tempo para Deus. Vivem cansadas, vivem afadigadas, não desfrutam de um relacionamento saudável com o nosso Senhor, porque dizem que precisam trabalhar. Lógico, todos nós precisamos, porque de onde viria o nosso sustento? Mas veja bem, Deus diz que é inútil levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão de dores. Mas Deus abençoa os seus servos enquanto eles estão dormindo, enquanto eles estão descansando, porque buscam primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu queria que você estivesse entendendo essa palavra. Essa palavra ela é maravilhosa e ela vem de Deus para o nosso coração. Deve trabalhar? Sim, deve trabalhar. Deve correr atrás? Sim. Deve se esforçar? Também deve se esforçar, mas nunca se esqueça que Deus sempre deve estar em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida, porque é Ele que vai garantir a saúde para você trabalhar. Não adianta ter um bom emprego e não ter saúde para trabalhar. É Ele que garante a saúde, é Ele que garante um bom tempo, é Ele que garante dias na semana favoráveis para que nós possamos trabalhar, executar as nossas tarefas. É Ele que nos dá paz, segurança, é Ele que nos ajuda a administrar aquilo que ganhamos. Então veja bem, eu quero que você entenda essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não estiver no controle, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Querido, é o Senhor que está no controle de tudo. É o Senhor que está guardando a sua vida. É o Senhor que está guardando a sua família. Se você conquistou alguma coisa, foi porque o Senhor te abençoou. Se você tem uma família linda, é porque o Senhor te abençoou. Seja grato, reconheça que Deus está no controle de tudo. Ai de nós, se não fosse as ricas misericórdias do nosso Deus. Busque o Senhor, agradeça ao Senhor, seja grato, louvado seja o nome do Senhor e coloque Deus sempre em primeiro lugar. Se você está tentando e não está conseguindo ser bem-sucedido ou ser abençoado ou até mesmo feliz, se você está tentando e não consegue, é porque talvez você está esquecendo de buscar a orientação no Senhor. Peça a Deus que o Senhor ilumine os seus caminhos, que o Senhor te dê direção, que o Senhor te dê sabedoria e que a mão poderosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida, te guardando e te guiando, não só hoje, mas para todo sempre. Que o anjo do Senhor permaneça acampado ao seu redor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua vida, minha querida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.